Graças e paz, igreja, amém? Glórias a Deus. Vendo o testemunho da Patrícia aqui, podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Testemunho da Patrícia e de tantas outras vidas que nós temos nessa caminhada aí do Ministério de Evangelismo e tantas outras vidas, mesmo antes desse ministério, que já foram alcançadas por causa do amor de Jesus. Não é porque nós, não é porque o pastor, não, é por causa do amor de Jesus. É porque ele, o amor dele constrange. E chega um momento em que não tem mais para onde a gente correr. O amor dele é tão abrasador, né, que você resiste durante um tempo, dá desculpa de um lado, dá desculpa do outro, e chega um momento que não tem mais para onde correr. O amor dele vem, nos abraça e nos atrai e já era. Mudança de vida, mudança completa de vida. É assim que Deus faz, né? Nós levamos mais uma vida para Casa Refúgio e carece de muita oração, irmão. Muita oração. O Júnior contou um pouco da história dele e Silvaldo, né? Mas o pessoal chama ele de Júnior. Contou um pouco da história dele e eu acredito que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu creio nisso. Se nós não crêssemos dessa forma, não teria sentido a gente vir para a casa do Senhor. Não teria sentido falar de alguém para cumprir o protocolo, falar de alguém de Jesus para cumprir um protocolo. Eu creio em transformação. Tem uma transformação ali, que é para a glória de Deus. Você está aqui, é para a glória de Deus. Não é porque nós somos bons e nem porque você é bom, não. É porque Deus é bom. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, e aproveitando aí, ontem nós tivemos um tempo de devocional na casa de um dos irmãos, nossos irmãos. E vou aproveitar, que já é uma palavra que já estava no meu coração. Vou pegar um gancho ali da palavra do pastor Marcos. E quero ministrar algo a respeito disso que nós estamos vivendo aqui. Desse assunto que nós estamos tratando, né? A Bíblia, ela tem como tema principal a salvação. O foco, o objetivo da gente estar na casa do Senhor é a salvação. Mas para que a salvação aconteça, outras coisas precisam acontecer na minha vida. Para que eu tenha direito, para que eu tome posse daquilo que Jesus fez naquela cruz, eu preciso reconhecer quem eu sou e preciso reconhecer quem é o meu Jesus. Se eu não souber, se eu não reconhecer a minha fragilidade, a minha limitação, se eu não reconhecer, olhar para o espelho e reconhecer o homem miserável que eu sou, eu não vou reconhecer que eu preciso de mudança. Eu creio que o primeiro grande desafio do crente, da igreja, que somos eu e você, não o templo, o primeiro grande desafio dessa nossa igreja é olhar para dentro de nós mesmos. É reconhecer o quanto nós precisamos de mudança, e não é pouco. Porque para eu reconhecer que eu preciso de um Salvador, eu preciso reconhecer que alguma coisa está errada dentro de mim. Está errado, tem muita coisa errada dentro de mim, por isso eu preciso de mudança. E essa mudança vai me levar à salvação. Não tem como chegar no objetivo final sem passar por esse processo. Renúncia, se doar, reconhecer minha podridão, as minhas limitações, reconhecer que eu não sou absolutamente nada, que todo o meu poderio não vale de nada quando eu chego diante de Cristo, que toda a minha sabedoria não vale de nada quando eu chego diante de Deus. Então, para chegar até aquele processo, e um desses processos que eu quero falar aqui hoje é a respeito da libertação. Para que o seu João chegasse a ser um testemunho hoje, ele teve que passar por todas essas fases e aí ser liberto. E agora ele entra no processo de santificação. O
primeiro processo foi reconhecer quem ele era. Daí em diante a gente passa a olhar para aquilo que a gente precisa viver. A libertação. E aqui eu quero ler com vocês lá em Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Aleluias. Diz assim: Jesus cura uma mulher encurvada e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesse, pois, vinde, pois, sedes curado. Vindes para seres curado. E não no sábado, não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo isso, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Algo muito interessante. Todas as vezes que nós vemos alguém possuído ou sendo afligido pelo inimigo, a figura muda. Muda o rosto, muda o andar, muda a forma de falar. Satanás, ele tem as características dele e ele não faz muita questão de esconder. Hoje eu estou falando aqui para que talvez você que acha normal algumas pessoas andarem de uma forma diferente, e às vezes você olha e a gente vai se acostumando com essas coisas que estão fora da normalidade. O Espírito de Deus, ele me impulsionou aqui a dizer para você: normal é a forma que Cristo, que Deus criou. Essa é a forma normal. Fora disso, tem o dedo do inimigo. Quando está fora da normalidade, não tem Deus. Deus, ele tem um perfil correto. Ele criou o ser humano para andar de uma certa forma, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir. E muitas vezes nós confundimos e tornamos esse jeito que o ser humano vai mudando, os trejeitos, as formas, o jeito de falar, de andar, de se postar, e a gente vai dizendo: é normal. É apenas um probleminha que ele tem, é apenas algo que foi colocado na vida dele, e uma enfermidade, e é normal. Nós não olhamos para o lado espiritual. Há espírito que entra em nós e nos aprisiona. Há espírito que estão mais evidentes e outros não. O inimigo, ele é sutil também na maneira dele se ser identificado. Ele nos mantém presos, cativos a ele. Todo e qualquer espírito que nos aprisiona, como esta mulher, ele entorta. A pessoa se curva e se inclina
ao projeto de vida que Deus criou. De forma contrária ao projeto de vida que Deus criou. Se a gente olhar para essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela andava encurvada. Deus não nos criou para andar olhando para baixo. Deus não nos criou para andar olhando para os nossos pés. A Bíblia diz que essa mulher andava encurvada. E ela andava encurvada. E muitas vezes nós andamos assim e nos tornamos incapazes de caminhar na direção correta. Eu já disse aqui uma vez, sobre a prova de moto. Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque é um exemplo de Cristo para a nossa vida. Quando nós olhamos, estamos andando para uma certa direção e nós andamos olhando para baixo, em algum momento nós vamos sair do caminho. Quando nós não olhamos para o foco, quando nós não olhamos para a direção, para o final, para o nosso objetivo, em algum momento nós vamos sair do caminho. E muitas vezes o que o inimigo faz é nos colocar olhando para baixo, é nos colocar encurvado, para que a gente não enxergue a direção que Cristo tem para nós, para que a gente não ande focado no Senhor. E cada um de nós devemos pedir a Deus que a graça, para que a graça nos faça reconhecer que o Espírito o está atormentando e nos tirando da reta da vida, nos tirando do projeto de Deus, nos tornando curvado diante desse mundo, diante das coisas que muitas vezes não é para a gente viver. É engraçado que muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de viver o projeto de Deus, mas nós aceitamos com muita facilidade o que o inimigo nos entrega. Nós nos acostumamos com enfermidade, nós nos acostumamos com personalidade. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Nós nos acostumamos com o meu jeito de falar, com o meu jeito de andar, me acostumo com tantas coisas. E temos dificuldade em viver do jeito que Deus quer. Nós aceitamos muitas vezes o que o diabo impõe para a gente como normalidade e temos dificuldade em viver o projeto de Deus, a forma de Deus. A Bíblia, quando fala que nós não devemos nos conformar com este século, não devemos nos acostumar com as coisas deste mundo, nós devemos reconhecer que Deus tem um formato criado para nós vivermos, um formato perfeito. Ele nos deu uma identidade perfeita, somos criados à imagem e semelhança dele. Então não tem um outro jeito para a gente viver, que identifica de quem nós somos. Só há um jeito de Deus. Só há um jeito. E às vezes algumas pessoas se deixam prender por esse espírito a vida inteira. O espírito do conformismo é normal, como o pastor Marcos falava ontem. Outros reconhecem que são prisioneiros, mas não buscam a graça de Deus para se libertar. Aquela coisa de que muitas vezes eu prefiro viver o que eu estou vivendo, porque eu já me acostumei, porque mudança vai significar muita dor. Eu tentar me libertar, eu tentar um estilo de vida diferente, o jeito de Deus, significa renunciar a muita coisa, significa arrancar de mim muita coisa que já está inserida há muitos anos. Nós nos acostumamos com a coisa ruim, com medo do processo que a gente tem que passar. Nós nos acostumamos. Uma pedra preciosa, tirada do meio de um vulcão, do meio de uma montanha, ela vem cheia de crosta. E se essa pedra tivesse vida, e se essa pedra pudesse dizer alguma coisa, ela diria que ela não queria tirar aquela sujeira. Aquelas crostas que já está lá há anos e anos, essa pedra diria que ela não, porque dói, porque vai em maçarico, vai um monte de coisa aqui, o ourives que está ali. Quanta coisa, quanto processo essa pedra, ela não tem que passar, e são, com certeza, se tivesse vida, seria um processo doloroso. Quantas coisas
Mas é necessário, para que o brilho dela apareça, é necessário que ela passe por esse processo. E nós, não é diferente. Para que o brilho de Cristo apareça na minha e na sua vida, temos que passar por um processo doloroso de libertação. Fala-se pouco hoje nas igrejas de libertação. Nós falamos de prosperidade, nós falamos do pecado em si, mas não falamos desse processo de libertação. E é um processo que todos os dias a gente tem que passar, porque cada momento da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, vai nos inserindo coisas costumeiras no nosso trabalho, normal na nossa escola, normal na televisão, normal na internet, normal na nossa família. E a gente vai agregando jeito, a gente vai agregando fala, a gente vai agregando pensamento, a gente vai agregando tantas coisas que vai nos tornando impuro diante de Deus. Mas todo dia nós precisamos reconhecer que eu preciso de libertação. Alguma coisa entrou na minha vida e se eu deixar, vai se tornar mobília dentro de mim. Algo entrou na minha vida e se eu deixar, achar que é normal, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai se tornar natural na minha vida. Se eu não reconhecer que aquilo não é o projeto de Deus para a minha vida, se aquilo não é algo que veio da parte de Deus, eu estou no mundo, mas não estou aqui para viver como um deles. Estamos no mundo para sermos diferentes do mundo. E ser diferente vai doer. Ser diferente vai implicar muita dor. Renunciar a este mundo, renunciar à maioria, renunciar a uma multidão, significa sofrer. Sofrer como Cristo sofreu. Sofrer como cristão. Bem-aventurados seremos se sofremos como Cristo, se perseverarmos como Cristo. Porque tudo que Ele fez, tudo que Ele sofreu, foi para que eu e você tivéssemos uma vida digna de sermos chamados cristão. Aleluias. Quem é escravo do espírito, como do alcoolismo, sabe o quanto que o alcoolismo escraviza? Sabe o quanto que a droga escraviza? Quando eu falo do alcoolismo, eu olho para quem é escravo do orgulho também. A gente fala do alcoolismo, mas a gente começa a pegar ali os vícios químicos e trazemos aqui para os vícios que estão inseridos, como eu disse aqui. O vício do orgulho, da soberba, né? O vício da ganância, né? O vício do dinheiro, o vício do ressentimento, da mágoa. Há pessoas que levam uma vida inteira, por 30 anos, né? Jesus, ele viveu como um de nós. 30 anos, Jesus viveu, passando pelas mesmas coisas que nós passamos, sentindo as mesmas coisas que nós sentimos. E se ele pôde resistir aos pensamentos, ao sentimento, nós também podemos. Mas Jesus era Deus. Não, Jesus era homem. Jesus era homem. Então ele não precisaria comer durante esses 30 anos. Então Jesus não precisaria, ao certo, ser amamentado durante esses 30 anos, né? Durante a sua fase de criança, infantil, né? A sua infância. Jesus era homem. Jesus chorou. Jesus sentiu dor. Jesus, ele entendeu. Ele sabia para que ele tinha sido chamado. Embora sendo homem, ele sabia qual era o propósito para o qual ele tinha sido enviado para essa terra. Então ele teria que resistir, mesmo sendo homem, nascido de mulher, mesmo sendo homem, ele teria que resistir às impurezas desse mundo, à normalidade desse mundo.
Há quem seja escravo da sexualidade desenfreada, de uma vida nas drogas. Poderíamos enumerar aqui tantas situações, tanto de espírito que entram em nós e são mais fortes do que a nossa vontade. Nós podemos enumerar muitas coisas, irmão. Eu não quero beber, eu não quero fumar, eu não quero fazer tantas coisas erradas, mas a nossa carne grita. E às vezes nós olhamos para a rua, irmão, quantas e quantas vezes, né, pessoas, e às vezes com a capacidade de julgar muito grande, olham para as pessoas em situação de rua e tem um senso de julgamento muito forte, de condenação. Quando, na verdade, quando nós chegarmos em casa, nós vamos nos deparar com um espelho para nos arrumar, né? A mulher vai deparar com um espelho para se maquiar e tal. E, na verdade, a gente tinha que aproveitar aquele espelho para ver quem verdadeiramente nós somos. Precisamos de libertação. Precisamos de libertação. Aleluias. Glórias a Deus. Aquela mulher, com certeza, ela passou por todos esses processos. Às vezes a gente fica se perguntando, eu estou na igreja, eu louvo, eu faço isso, faço aquilo. Do que eu preciso ser liberto? E uma das coisas que qualquer um de nós vamos precisar é reconhecer que nós precisamos ser libertos da condenação. Em Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os nós, por uma ofensa de um homem veio o juízo sobre todos os nós, irmão. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Uma das primeiras coisas que Jesus faz é nos libertar da condenação que nos foi imposta. Eu estava condenado. Eu tinha a minha vida direcionada, caminhava a passos largos para ir para o inferno. E Jesus, da mesma forma como por um homem, a condenação chegou até a gente, tomamos posse da condenação por causa de um homem, viramos herdeiro da condenação, também através de Cristo, nós tivemos direito à liberdade, à vida eterna. Jesus nos livrou da condenação e nós precisamos reconhecer tudo isso. Jesus nos liberta do pecado, como eu já disse aqui. João 8, 34, 35 vai dizer assim: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. O escravo, ele não tem direito. O escravo, ele até entra na casa, faz ali os seus serviços, suas obrigações, mas ele não faz parte da família. O escravo do pecado é da mesma forma. Nós usufruímos de muita coisa desse mundo. De igual modo como todos aqueles que estão afastados de Cristo, nós usufruímos. O sol nasce para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, o vento é para todo mundo. Mas nós não temos direito, o pecador sagaz, o pecador contínuo, aquele que tem consciência daquilo que está fazendo, nós perdemos o direito a fazer parte da família de Cristo. Perdemos o direito por causa do pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e somos carentes, das misericórdias do Senhor. Mas todos aqueles que pecaram e não reconheceram que é carente da misericórdia do Senhor, não reconheceram que essa libertação, ela só pode ser suprida através de Jesus. Nós só podemos ser libertos através de Jesus. E por que eu estou pregando isso para crente, irmão? Porque Jesus
ele falava, a maioria das palavras de Jesus aqui era para aqueles que eram conhecedores da lei. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor como legalistas. Estamos dentro da casa do Senhor cumprindo as coisas direitinho e tal, mas nós estamos falando aqui de coisas interior, coisas do nosso interior que precisam ser libertas. Nós estamos falando aqui hoje de algo que o crente, eu e você, precisamos ser libertos. Mobílias que estão dentro de nós e que nos acostumamos. Nós estamos acostumados a ser desse jeito. Tem algo dentro de mim e de você que ainda precisa ser desvinculado da minha e da sua vida. Tem algo dentro de mim e de você que ainda precisa passar pelo processo da dor. Precisa ser arrancado à força. Aleluias. Aleluias. E glória a Deus, porque nós estamos no lugar certo para que isso aconteça. Glória a Deus, porque nós estamos inseridos num contexto certo para que isso aconteça. Nós estamos no processo. Esse processo é o processo da santificação. Mas dentro desse processo de santificação, se não houver o reconhecimento de qual é a parte da minha vida que precisa passar por essa dor. O que eu não entreguei, minha última pregação, nós falamos aqui das coisas que eu ainda não entreguei. Deus é Deus de totalidade. Quando Ele se entregou por mim e por você, quando Jesus se entregou por mim e por você, não entregou parte dele. O Deus Filho se entregou por inteiro. E às vezes nós não queremos nos desprender de algumas coisas da nossa vida. Irmão, longe de mim fazer acusação, longe de mim estar apontando o dedo aqui, eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. O processo de santificação é para nós mesmos, mas ele só tem efeito quando todos os dias eu olho para o espelho e reconheço quem verdadeiramente eu sou. O que falta em mim, para que o Senhor se agrade de mim na totalidade. Para que o Senhor trabalhe nesse processo, que o primeiro processo é o reconhecimento. O doente só pode ser curado, entra num consultório médico e ele precisa dizer exatamente o que ele está sentindo. Para que ele seja diagnosticado com precisão, não é diferente com Deus. Estamos na presença de um Deus que sabe de todas as coisas, mas que faz questão absoluta que nós venhamos a confessar. Confessai os nossos pecados. Confessai a nossa natureza. Confessai as nossas limitações. Deus faz questão, irmão. Aleluias. Jesus nos liberta da influência do diabo também. Essa mulher, em algum momento da vida dela, ela foi influenciada. Abriu-se uma brecha na vida dela. Quando Jesus liberta, quando Jesus cura uma vida dizendo, os seus pecados estão perdoados, é porque lá atrás, e não era um pecado natural, porque Jesus não aponta o dedo para ninguém. Porque quando nós nos direcionamos diante de Deus, dizendo que nós temos uma necessidade, Jesus vai no foco. O médico vai estudar, o médico vai pensar, o médico vai abrir livro, Jesus vai no foco. E Jesus, quando ele chega, os seus pecados estão perdoados. É porque lá atrás houve uma influência do diabo. Houve uma brecha, uma abertura para que ele entrasse. E o peso do pecado encurvou aquela mulher. O peso do pecado deixou aquela mulher naquele estado. E o diabo deforma mesmo. Ele deforma a minha alma. Ele deforma a minha dignidade. Ele vai deformar os meus projetos. Vai deformar os meus sonhos.
Ele tem poder para isso quando nós damos poder para ele. O diabo não tem mais poder do que Deus. Quem dá poder para o diabo somos nós. Quem alimenta ele somos nós. Nós alimentamos aquele que quer nos matar. Deus é poderoso, filho, para fazer muito mais do que o diabo está fazendo, está tentando fazer na minha e na sua vida. Aleluias. Essa mulher estava encurvada, incapaz de ser endireitada há 18 anos, pois o espírito que estava nela deixava ela daquele jeito. E eu gosto de dizer, irmão, que somente na libertação de Jesus nós vamos encontrar a verdadeira liberdade. Nós vamos encontrar somente com a mão de Jesus, somente com a presença de Deus. Nós vamos para a rua e a palavra que tem tudo a ver, que muitas vezes essas pessoas, elas já tentaram de todas as formas. Se você perguntar, antes de ontem conversando com o Júnior, quantas vezes ele já não tentou? E se você parar na rua e você perguntar, quantos deles já não tentaram? Quantas vezes já tentaram? Mas tentaram da forma dele, tentaram do jeito dele, né? Com a sabedoria, com a força. O Júnior é um cara intelectual. É um cara que fala duas línguas. Um cara que fala duas línguas. O cara fez sociologia. O cara estudou criminalidade, estudou um monte de coisa. Mas ele não conseguiu se desvendar das garras de Satanás. Conhecimento. Tem muito conhecimento. Mas Satanás é astuto, irmão. Nós não podemos ignorar o poder que Satanás tem. Às vezes nós estamos aqui em cima, conhecemos a Bíblia inteira, conhecemos tudo a respeito de igreja. Isso não nos torna imune. O que nos torna imune é a verdade. É a verdade. O que nos torna imune é reconhecer que nós precisamos de Jesus. Que há áreas na minha vida que precisa ser tratada todos os dias. É o que me torna imune. A libertação, ela só pode acontecer diante da liberdade, da verdade. Porque quem traz essa liberdade é Jesus. Quem traz essa libertação é Jesus. E Jesus só pode libertar aquele que confessa as suas limitações. O que queres que eu te faça? Jesus aquela pessoa poderia pedir qualquer outra coisa. Eu quero que eu veja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior limitação hoje? Qual é a nossa maior fraqueza hoje? Coloque todas essas fraquezas diante do Senhor. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra pessoa, também pode ser escravizada pelo pecado, em consequência, pela força do diabo. Nós precisamos de alguém muito mais forte do que nós, muito mais forte do que a minha carne, do que a minha força, para que eu consiga me libertar do meu mal, me libertar da minha carne. O maior de todos os meus inimigos, irmão, sou eu mesmo. O maior de todos os meus inimigos. Eu costumo dizer que o peixe morre pelos olhos. O peixe morre pelos olhos. Porque se ele não vê lá a isca dele, se ele não crescer o olho na isca dele, se ele não crescer o olho no peixe, né, o tamanho do peixe, ou o tamanho da isca, né? Não, eu vou matar minha fome porque, nossa, que pratão que chegou para mim. Se os olhão dele não fosse tão grande, ele não cairia naquela isca. Não cairia no anzol. Peixe morre pelos olhos. E muitas vezes o que nos leva ao pecado é o que nós estamos vendo. Que bom seria, né, que nós andássemos com os nossos olhos espirituais para a gente enxergar, né, os pratos de Satanás e os pratos de Deus. Bom seria.
mas ele se confunde por causa da nossa vontade. Ele nos engana por causa da vontade da nossa carne. Talvez hoje esse dia nós estávamos falando, a Jade estava falando acerca de o maná, né? O que seria o maná para nós hoje? Algo muito sem graça. Né? Mas nós que estamos acostumados a comer tanta coisa, né, saborosa aí, que seria o maná para nós? Mas entre um prato aqui do maná e um pratão aqui de, né? Sei lá, um prato bonito aí, uma carne assada bonita, uma picanha, né? Coloca aqui vários churrascos aqui e põe o maná aqui do lado. E não fala para o bichinho não o que é. Fala, escolhe o que você quiser aí. Tem ali o maná de Deus e tem isso aqui, ó. Nós vamos na carne, irmão. Nós vamos na carne. Entre a porta larga e a porta estreita, nós vamos escolher a porta larga. A nossa carne vai escolher a porta larga. Entre aquilo que nos é dado e aquilo que eu tenho que suar muito para conquistar, muitas vezes nós vamos naquilo que nos é dado, de graça, sem esforço. O diabo nos oferece todas essas facilidades. E ele nos aprisiona porque nós queremos facilidade. Porque a nossa carne é alimentada pelos pratos de Satanás. E por isso que nós precisamos todos os dias, como igreja do Senhor, olha para o espelho, eu preciso ser liberto. Olha para o espelho, tem algo em mim que não está agradando ao Senhor. Olha para o espelho. É um sentimento, é um pensamento, é uma característica, é uma personalidade, é um jeito, mas tem algo em mim que não está agradando ao Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que a palavra de Deus ela tenha poder na sua vida e que o Espírito Santo complete essa mensagem no teu coração, que o Espírito Santo te faça entender. Você meditar essa semana, o restante dessa semana, até a nossa próxima mensagem aqui na casa do Senhor, que você seja ricamente alimentado por esta palavra, porque você pode ter certeza, fui o primeiro a ser impactado por essa palavra. Amém? Deus assim nos abençoe. E as palmas glorificam ao nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero fazer uma oração com você. Talvez você saiba exatamente onde é que você precisa ser tratado. E eu sei onde eu preciso ser mais tratado. Eu sei onde Deus quer trabalhar na minha vida. Ele precisa trabalhar na minha vida, numa área em que todos os dias eu peço, Senhor, como Paulo, afasta de mim esse espinho. E eu sei que, como nós não somos santos, mas tem algo que nós precisamos dizer para Deus, Senhor, isso aqui eu não quero. Eu não quero ser assim, eu não quero ter isso. E eu preciso reconhecer isso diante do Senhor. Então, antes que você chegue em casa e esqueça, você também que está em casa, você puder, se ajoelhe, fale com o Senhor agora. Nós vamos estar orando. Que você enxergue agora essa limitação. Que você olhe agora para essa área da sua vida que precisa ser lapidada, que precisa ser extraída, né? Se é algo que te atrapalha e que já se tornou normal na tua vida, a palavra de Deus está te fazendo lembrar disso agora. Nós vamos orar para que comece desde já um processo de retirada, um processo de extração, um processo de libertação dessa área da sua e da minha vida que precisa passar por esse processo. Amém? Bendito Deus e Pai. Debaixo dessa tua palavra, Pai, nós colocamos agora, Pai, eu coloco diante da tua presença, essa minha limitação, Pai. Meu Deus, eu sei que é algo que não agrada ao Senhor,
mas que é um gigante dentro de mim, é algo que todos os dias eu tenho rejeitado, e eu reconheço que é algo que o Senhor não se agrada. Em primeiro lugar, eu peço perdão ao Senhor, Pai. Eu peço perdão, porque eu sei, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já morreu naquela cruz, Jesus já morreu naquela cruz, para que eu fosse liberto de todas as artimanhas, de todas as impurezas, de todas as contaminações de Satanás. Não há nada na minha vida impuro que o Senhor não tenha poder para retirar. Não há um processo de libertação, meu Pai, que venha das tuas mãos, que não tire toda a sujeira da minha vida. E eu coloco diante de ti não só a minha vida, mas a vida de cada irmão agora que ora comigo, que reconhece as suas limitações, que reconhece as tuas fraquezas, que tem muitas vezes, meu Pai, pecado contra o Senhor, tem pecado, meu Pai, contra os céus, tem pecado muitas vezes contra o homem, tem pecado muitas vezes contra um parente, contra um amigo, meu Deus, tem falhado, meu Pai, nesse processo de santificação. Deus, nós reconhecemos a nossa limitação, e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com esse processo, arranca de dentro de nós, meu Pai, arranca, Pai, em nome de Jesus, com o teu braço forte. Nós não aceitamos, nós não queremos, meu Pai, essa maneira que muitas vezes, meu Pai, nós nos acostumamos. Meu Pai, não há coisinha, meu Pai, meu Deus, que não incomode o Senhor. Toda impureza pequena, impureza grande, toda mentira pequena, mentira grande, meu Deus, toda falsidade pequena, falsidade grande. Não há, meu Pai, um gesto, meu Pai, que o Senhor se agrade, um gesto impuro, um gesto, meu Pai, pecaminoso, que o Senhor se agrada na nossa vida. Deus, e nós pedimos perdão, e pedimos em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, arranca de dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pregamos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, santificação, nós pregamos santidade, nós pregamos, meu Pai, libertação, mas nós queremos viver, meu Pai, aleluias, nós queremos passar por esse processo, é um processo doloroso, mas nós precisamos disso, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus, nos livra dos maus pensamentos, nos livra, meu Pai, do julgamento. Nos livra, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai completar a obra em nós. Mas é necessário reconhecer que nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos, meu Pai, crendo na nossa libertação completa. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque Ele é digno. Aleluia. Amém, amados. Glórias a Deus. Amanhã temos ensaio, André. Ensaio amanhã da UFEBRAC, né? Glória a Deus aí, ministério voltou forte, para a glória de Deus, como sempre foi, né? Ministério forte, a Andréia aí, nesse desafio gigante, mas tem sido maravilhoso, como sempre foi, né? O ministério UFEBRAC, os homens um dia vão chegar nesse naipe. Irmã Glória, olha por nós, irmã Glória, os homens precisam chegar nesse naipe aí, nós vamos chegar, Em nome de Jesus. Tem muito homem nessa igreja. Dá para fazer um ministério aí. Cantores como Rude, Adilson chegando. Tanta gente aí. Fazer um ministério forte aí. Um dia eu quero trazer aqui, né, se assim Deus permitir, eu conheço um pouquinho da história dele, o pastor que é o pastor Ashley, né? Que é o líder da UMASBRAC. Gente boa, conheci ele lá na Zona Leste, é de uma igreja lá na Imperador, na travessa da Imperador. E eu quero trazer esse homem aqui, para estar ministrando para os homens. Ele tem uma palavra poderosa aí, né? Uma palavra aí para se ministrar para os homens. Quem sabe numa data temática aí dos homens, a gente não traz ele aí. E aí na sexta-feira eu fiquei sabendo que na sexta-feira passada o céu desceu lá, cantinho de oração lá, uma sala de oração, o céu desceu naquela sala, 19 pessoas,
Eita glória! Aleluia, aleluia. Amanhã, sexta-feira é para os guerreiros, viu? Sexta-feira eu quero ver aí, né? Sexta-feira vai ter um friozinho aí que tem que estar junto mesmo. Vem todo mundo, lota aquela sala e o negócio vai ficar quente lá. Amém? Glória a Deus pela vida da Sara, né? Irmãos, a irmã tem pagado um preço. Tem pago um preço, né? Se santificando, se consagrando, né? Não é fácil. E quando vocês estiverem orando, ore pela vida dela. Ore pela vida dela, porque a gente paga um preço, né? Por causa dessas guerras que a gente compra, essas batalhas que a gente vai, a gente paga um preço. Então, ore pela vida daqueles que têm comprado essas lutas aí, essas guerras. E não é fácil, não. A retaliação quando a gente se coloca em evidência, é para tomar, né? É para receber as bênçãos, mas é para tomar tiro também. Né? Marcão já disse aqui, né? Isso não é um prêmio, não. Né? Mas, glória a Deus pela sua vida. Deus tem te usado de forma poderosa. Glória a Deus por isso. Sábado não tem atividade? Célula, célula. E vai ser lá na rua Antioco, 273, né? Mais conhecido como Casa da Dona Jade, que ela é a dona da casa. Da Dona Jade. Então, para os jovens e adolescentes, eu vou ficar bem quietinho no meu canto, mas está lá em casa, eu vou ficar em casa, do lado embaixo, tá? Então, célula do jovem, orem por essa célula, orem por esses jovens, né? Eles precisam muito, cada dia mais, de viver um pouco dessa palavra que foi ministrada hoje, né? Os jovens de hoje estão sendo muito contaminados. Os jovens dentro da igreja estão sendo muito contaminados. Então, eles precisam muito de todos os dias desse processo, né? De muita luta, porque a luta para eles é muito difícil. Por isso que é importante que nós, adultos, sejamos um exemplo claro, né? Um exemplo claro de humildade, do quanto a gente, né, reconhecer diante dele, olha, o pai não é perfeito, não sou perfeito, estou numa luta aqui também, eu tenho minhas dificuldades, né? Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que nós precisamos estar firmes com o Senhor. Amém? Domingo, escola dominical, às 8h30 da manhã, aquele café, comunhão, gozação, é tudo junto, né? E 9h da manhã, com o início aí da escola dominical, dos professores, das aulas, para todas as idades. E Deus tem usado essa escola dominical para nos fazer uma igreja diferente, uma igreja firmada na verdade. Não há como uma igreja ser sustentada apenas com profecia, apenas com revelação. Uma igreja, para ser sustentada, né, uma igreja para estar firme, ela precisa da verdade. E a verdade sem o conhecimento, sem a busca do conhecimento, ela não se sustenta também. Né? Então, você quer verdade? Eu tenho a minha verdade. Não, a sua verdade não interessa muito. O que interessa é essa verdade. E para isso, para conhecer essa verdade, a gente precisa vir na escola dominical. Amém? À noite, culto da família, às 18h30. E não esqueça de trazer, né, o seu alimento, não é somente na Santa Ceia, né? Não esqueça de trazer. E, gente, roupa de frio. Ore muito. Roupa de frio. Hoje saiu no jornal que algumas pessoas foram a óbito por conta do frio. Algumas pessoas foram a óbito por conta do frio. E, segundo o repórter, essa pessoa que faleceu estava na frente ou estava próximo de uma instituição religiosa. Falaram com muito cuidado, mas essa pessoa morreu de frente a uma instituição religiosa. Para um bom entendedor, né? Fica aí a nossa... Para a gente se incomodar mesmo. Para a gente se incomodar. Hoje algumas pessoas já compraram cobertor, já compraram algumas coisas. Nós estamos nos movendo aí para fazer alguma coisa como nós fizemos no ano passado. Tá bom, gente? Então que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos para os nossos lares, abençoado, em nome de Jesus.
Querido Deus e Pai, nós te louvamos, meu Pai, por esse dia, te agradecemos por tudo que aconteceu, meu Pai, no decorrer do nosso dia e principalmente, meu Deus, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos ouvindo a Tua palavra, não só aqui na igreja, mas também nos nossos lares. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de podermos, meu Pai, nos alimentarmos, nos aquecermos com a Tua palavra. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Nós te damos graça por tudo, te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, meu Deus, continue sobre as nossas vidas, nos cuidando, nos lapidando, nos preparando para que sejamos cada dia servos melhores, servos, meu Pai, sendo dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Nos ajuda, meu Pai, a resistirmos, meu Pai, a esse mundo mal, a resistirmos, meu Pai, às ofertas de Satanás. Nos ajuda, meu Pai, com o Teu poder, com o Espírito Santo, nos exorta, meu Pai, nos dá, meu Pai, a clareza, olhos, ouvidos, meu Pai, espirituais, para que venhamos a perceber as armadilhas preparadas para nós nesse mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda nossas famílias, nossos filhos, guarda cada um, meu Pai, em nome de Jesus, daqueles que temos colocado diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém? Estenda a sua mão para cá. Que o grande amor do Pai, a doce comunhão com o Espírito Santo e a graça salvadora do Senhor Jesus esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: e se Deus é por nós, amém, irmão. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.